Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live de aquecimento da semana Fisioterapeuta de UTI. Então a gente está num aquecimento para o evento que começa no dia 11/4, chamado Semana Fisioterapeuta de UTI. Enquanto o nosso evento não começa, a gente tem umas lives para te aquecer, para você dar os primeiros passos dentro do universo da fisioterapia hospitalar. Então o evento ele começa no dia 11 e até lá, para que você tenha esse suporte, eu vou estar te ajudando. Então seja muito bem-vindo. Pablo, aluno, sempre presente, e todo mundo participando com a gente. Então hoje o tema do nosso encontro é um tema que normalmente te paralisa para você dar os primeiros passos de conseguir trabalhar na UTI, que é o tão famoso ventilador mecânico. Então hoje, quando a gente pensa em ventilação mecânica, a gente se desespera. A gente se desespera porque em algum momento da vida a gente já viu o assunto, mas não domina a máquina. E daí vem o medo de fazer a coisa errada pelo paciente, o medo do inesperado, o medo de um paciente hospitalizado, e aí vira uma bagunça na nossa cabeça. Isso acontece por diversos motivos, mas a gente sabe que para conseguir trabalhar na UTI, independente da sua idade, é preciso dominar a ventilação mecânica. Mas para que esse medo seja quebrado e você vá com mais segurança conseguindo entrar dentro desse assunto, é importante você saber que ninguém nasce sabendo ventilação mecânica. Isso parece meio óbvio, mas a gente tende a achar que os fisioterapeutas que atuam na terapia intensiva sempre dominaram o assunto, sempre tiraram as melhores notas dentro das matérias da faculdade de terapia intensiva, sempre entenderam gasometria, sempre entenderam ventilação, e não é assim que funciona. Por quê? Ventilação mecânica é um assunto diferente do que a gente está acostumado dentro da fisioterapia como um todo. Então calma, se você ainda não domina o assunto, você está no caminho certo. O primeiro passo é reconhecer que você ainda não sabe o assunto. Por quê? Quando a pandemia começou, o fisioterapeuta ele foi protagonista dentro da UTI. Então as pessoas começaram inclusive a entender mais o que a gente fazia além da ventilação mecânica dentro da UTI. Mas isso só aconteceu porque o fisioterapeuta dominava a máquina. Então conseguia de forma rápida ajudar os pacientes com Covid que de tanto precisavam ali de uma forma muito aguda da ventilação mecânica. E quando a gente pensa no ventilador, a gente tem que lembrar que o ventilador mecânico ele é composto de diversos botões, assim como o meu celular e como o seu. E cada botão leva a uma direção para o nosso paciente. E daí a gente se desespera porque a gente não entende o botão, não entende o que ele significa. Cada botão representa um parâmetro ventilatório. Mas, Tamires, o que são parâmetros ventilatórios? Parâmetros são todos os ajustes que a gente faz no ventilador mecânico com o objetivo de ajudar o paciente a respirar melhor. Então, são diversos ajustes que você arruma pensando exclusivamente para o seu paciente conseguir fazer um ciclo respiratório, que é uma inspiração e uma expiração. Então são diversos botões com o mesmo objetivo, que é ajudar o seu paciente a respirar. Porque por algum motivo da doença dele, ele ficou tão cansado que ele não conseguiu respirar sozinho, então ele perdeu o controle de como o ar entra e como o ar sai do pulmão dele, e ele precisa que você faça isso por ele. Então parâmetro é esse conjunto de botões que só querem fazer a mesma coisa, quer fazer uma inspiração e uma expiração confortável para o seu paciente. Mas, Tamires, por que eu tenho que saber disso? Porque se você entende que os parâmetros são como você vai ajustar esse ciclo respiratório, a inspiração e a expiração, fica mais fácil de você entender aquele bando de números que apresentam, né, dentro do ventilador mecânico. Então, o erro mais comum é você querer entender os números sem nem ao menos entender o que o botão faz. E daí a gente se desespera, a gente fica com medo de apertar o botão e alguma coisa muito ruim acontecer com o paciente, porque acontece,
Ou ainda pior, a gente até desiste da fisioterapia hospitalar, fala, não é pra mim, eu acho que eu não dou jeito, não dou conta de atender um paciente tão grave. Ou a gente fica com aquela taquicardia esperando o estágio, sofrendo, com medo de como vai ser o estágio, sem nem saber onde tá, com medo de chegar lá e o paciente morrer. Calma. Então, entenda, primeiro de tudo, que os parâmetros, esse conjuntão, é como se fosse vários ingredientes do bolo com o mesmo objetivo. Então, todos os botões querem ajudar o seu paciente a respirar de uma maneira que seja tranquila para ele, que seja confortável para ele. Por isso, olha como faz sentido. A gente ajusta botões específicos da inspiração, botões específicos da expirações, botões específicos que sincronizam esse momento, os tão famosos ajustes finos e assim por diante. Porque tudo quer levar ao mesmo objetivo. O que acontece de mais errado? A gente não entende o botão, você então se perde no botão e quando o seu paciente passa mal na sua frente, ali eu brinco, na sua cara, você erra o que fazer por ele. E você erra o que fazer por ele porque você não sabe o botão. Eu sempre brinco que é como se eu tivesse, sei lá, com muita sede, correndo, acabei de fazer uma maratona, acabei de voltar da academia e eu te falo, olha fulano, me dá um copo de água, eu tô com muita sede. E ao invés de você me aparecer com um copo de água, que é o que eu preciso para resolver o meu problema, sei lá, você me dá um pedaço de bolo. Eu vou falar, não, mas eu tô com sede, não é isso que eu quero. E daí fica aquela situação. O que isso tem a ver com ventilação mecânica? O erro no ventilador mecânico acontece porque o paciente está te pedindo água, por exemplo, está te pedindo um parâmetro ventilatório por uma situação e você tá dando bolo, você tá dando outro. E a sua cabeça fala, cara, eu não tô entendendo o que o paciente está pedindo. Por isso que dá um tilt total, acontece o que a gente ouve, que é o paciente brigando com o ventilador. Então aquele paciente em agonia, né, em assincronia, porque não tá entendendo, é como se eu estivesse pedindo água com sede e você estivesse, sei lá, me dando uma coisa para comer. Mas o nosso paciente, quando ele está entubado, ele não consegue te falar o que ele precisa, né? Olha, eu preciso de uma inspiração mais profunda. Eu preciso exalar melhor o ar. O coitado tá com um tubo na boca e não consegue. Então, o parâmetro é uma maneira de você se comunicar com o seu paciente dando o que ele precisa. Então, eu te pedi um copo de... Eu tô com sede, você me traz um copo de água. Mas, Tamires, eu até já tentei uma vez mexer no ventilador e não rolou, não deu certo, porque você não sabia o que o parâmetro significava. Você ficou decorando no livro que PIP vai de 5 a 8, tal valor vai de tanto a tanto. Mas e se eu te perguntasse o que é PIP, o que é fluxo, o que é X coisa? Será que você saberia me dizer? E aí a gente entra num abismo no sentido assim, de que eu não consigo trabalhar na UTI, eu mando o meu currículo, mas não me chamam, ou eu tô novo demais para trabalhar na UTI, ou eu tô velho demais para trabalhar na UTI. Você vê que a idade não tem nada a ver com você conseguir, digamos que esse sucesso de conseguir um hospital bom, não é a idade, é o fato de você entender o ventilador mecânico. Então, entender o ventilador mecânico é como se fosse uma estrelinha no seu currículo que te permite trabalhar em qualquer lugar. Então, o meu primeiro emprego, eu já estava recém-formada e eu consegui meu primeiro emprego na UTI. Não fiquei com aquele medo horrível da gente se formar e não conseguir o emprego, ou aquele medo horrível de você estar muitos anos trabalhando numa área falando, caramba, não tô feliz. Isso não faz meu coração como fisioterapeuta bater mais forte. Então, a gente quebra esse abismo quando a gente entende ventilação mecânica. E foi isso que aconteceu na pandemia. O fisioterapeuta que dominava o ventilador mecânico, ele era ouro. Os hospitais ficavam, buscando, querendo ele. E quem não dominava, virou um tilt. E daí o que aconteceu com os estudantes, que é o que eu mais escuto dos meus alunos. Tamires, por conta da pandemia, eu nem consegui fazer estágio na UTI. Aconteceu que foi tudo prejudicado, então os hospitais proibiram os fisioterapeutas, os estudantes de fisioterapia de mexer na máquina, porque o paciente era muito grave, não quis expor o paciente ao estudante, ou ainda não tinha nem material suficiente para o estudante estar lá dentro.
e daí você ficou um pouco atrasado, mas tá tudo bem, dá para você ainda recuperar esse fôlego e não desistir da área. Então, se você sabe que parâmetros ventilatórios é esse conjuntão que vai entregar ao seu paciente, aí a gente entra numa outra parte importante de parâmetros, que é o seguinte: o que eu mais recebo aqui no direct, nas mensagens, é assim: mas e se eu pegar um paciente DPOC? E se eu pegar um paciente cardíaco? Qual é o número que eu vou usar com este paciente? Sei lá, qual é o número do tempo inspiratório que eu vou usar com esse paciente? Veja que ventilação mecânica, apesar das doenças terem mais ou menos um passo a passo, a gente erra porque a gente tenta pegar a mesma receita de bolo, o mesmo conjunto de parâmetros e aplicar a todos os pacientes. Vamos pensar o seguinte: se eu e você fôssemos DPOCs, então tivéssemos uma doença restritiva pulmonar, certo? Eu porque, sei lá, eu fumei por muito tempo e você por algum outro motivo que não esteja ligado ao cigarro, né? Beleza, nós dois somos pacientes DPOCs. Será que nós dois temos a mesma doença? Será que colocar o mesmo conjuntinho de parâmetros ventilatórios em mim, que sou mulher, tenho as minhas particularidades, e em você o resultado vai ser o mesmo? Então, qual é o segredo para você entender parâmetros ventilatórios em qualquer doença? É entender como o sistema do nosso corpo funciona. Vamos falar um pouco mais de termos. Se a gente sabe que o nosso pulmão ele precisa expandir, certo? Então, para que a gente respire, a gente precisa puxar o ar. Tem uma diferença de pressão do que está acontecendo dentro do nosso tórax e o que está acontecendo fora, para o ar entrar e sair por essa diferença de pressão. Só que quando o ar entra para o nosso pulmão, ele vai dar de cara lá dentro com um monte de coisa anatômica, certo? Então, com tubos mais largos, tubos menorzinhos, né, dos nossos calibres de anatomia, para o ar entrar e sair. Se eu sou uma pessoa saudável, então eu não fumo, sei lá, tenho meus 28 anos, pratico atividade física, o ar vai entrar, meu pulmão vai expandir, porque a minha complacência pulmonar é uma e a minha resistência pulmonar é uma. Agora, se a mesma pessoa da minha idade, 28 anos, fuma já desde os 15 anos, então a pessoa tá 14 anos, sei lá, 13 anos fumando, não pratica atividade física, tem hábitos ruins, será que a complacência pulmonar desta pessoa, apesar de ter a mesma idade que eu, é a mesma? E daí você deve estar se perguntando, mas o que é complacência pulmonar? Aí tá dificultando meu tico e teco. A complacência nada mais é do que essa distensão, como se fosse um elástico. Então o pulmão ele precisa se distender para caber o ar lá dentro. Então aqui eu tô apertadinha. Se eu me distendo, eu consigo receber esse ar para eu exalar esse ar. Então, ajustar o parâmetro ventilatório correto está mais ligado como é a anatomia do paciente, no sentido de mecânica, complacência, resistência, para que o paciente receba no ventilador o que você está dando, do que simplesmente a gente pensar só em números. O paciente DPOC eu vou colocar um tempo inspiratório menor porque ele precisa exalar mais. E tal doença eu vou fazer isso. Porque apesar da doença nos dar umas diretrizes ali para você errar menos, cada paciente com a mesma doença reage diferente. Então, beleza, você tem esses números para te guiar, então você precisa desse guia, mas você precisa entender a anatomia do paciente. E aí o erro vem. E aí você se desespera, porque você pode até já ter tido a oportunidade de colocar um parâmetro ventilatório e o paciente não reagiu àquele número que você colocou, e aí vem o desespero. Meu Deus, o que eu faço? Isso tudo dá errado e o paciente passa mal na sua frente. E aí você ou dá o primeiro plantão com desespero, ou não consegue permanecer dando plantão, ou ainda pior, desiste da área e acha que o treco não é pra você. Então pensa, se eu preciso que você, nosso paciente, precisa que o nosso pulmão se distenda para receber lá dentro o ar, ele precisa que o nosso pulmão se exale.
Para isso, o nosso pulmão vai ter uma complacência para distender e uma resistência para receber esse ar. Por que isso faz sentido? Porque alguns parâmetros ventilatórios, como por exemplo, fluxo e volume corrente, que são os dois parâmetros em volume controlado, são parâmetros que vão precisar da distensão do paciente para o ar entrar e a velocidade que esse ar vai entrar. Uma vez que você sabe isso, você consegue ventilar qualquer paciente. Pode vir, sei lá, o pior paciente, o paciente que acabou de ter um acidente de carro, quebrou um monte de costela, teve um pneumotórax, tá tudo bem. Então veja que essa linha, essa jornada que te permite trabalhar na UTI tá mais vinculada ao seu conhecimento de ventilação mecânica do que número de vagas na sua cidade. Ai, Tamires, mas eu moro no interior. No interior não tem a mesma quantidade de vagas que em São Paulo. Será mesmo? Será, com tudo isso de vaga que abriu na pandemia, elas estão preenchidas por quem? Porque a pandemia, graças a Deus, está melhorando, mas tem um monte de gente que não fez cirurgia na pandemia, pessoas ficando doentes cada vez mais, os hospitais vão continuar lotados. Então, às vezes, você não conseguir essa oportunidade não está vinculada com qual cidade você mora, qual idade você tem, qual faculdade você tem, está vinculada a dominar a ventilação mecânica. Quando eu decidi dominar o ventilador mecânico, de verdade, assim, de maneira com que eu conseguisse entender claramente o que estava acontecendo com o paciente, e não foi fácil, as portas se abriram. As portas se abriram e eu consegui meus primeiros empregos com facilidade. Não por ser melhor, por ser a melhor aluna, nada disso, mas por entender que eu precisava entender aquela máquina por bem ou por mal. Então, o parâmetro ventilatório está mais correlacionado como o pulmão do seu paciente se encontra. Vamos pensar, por exemplo, na asma ou um paciente com bronquite. Então, eu fiquei 15 dias com um episódio de bronquite bem ruim, assim, bem cansada, dormindo sentada, porque nem deitar eu conseguia. Vamos pensar, um paciente com bronquite, né? Daí você vai falar, nossa, não sei se eu tô feliz porque eu não sei nada ou agora tá clareando. Eu espero que esteja te clareando. E se tiver mais difícil, você me fala aqui, Tamires, tá? Deu tilt, põe aquele emoji com que a cabeça explode. Porque esse é um aquecimento pro nosso evento. O ouro do nosso projeto tá no nosso evento. Vamos pensar o seguinte. Então, eu tive bronquite por 15 dias, né? Uma crise de asma bem ruim. Meu pulmão, quando o paciente ele tá asmático, se você pensa o que está acontecendo lá dentro da anatomia, os brônquios do paciente asmático, seja de uma criança, seja de um adulto, tá assim, ó, se contraindo. Então pensa, seu brônquio é o tubo que o ar vai entrar e sair, ele tá assim, ó, sendo apertado o tempo todo, né? Que a gente fala hiperreativo, ele tá assim, ó. Por isso que a gente faz inalação ou usa broncodilatador, olha que interessante, para ele dilatar e deixar o ar entrar e sair com facilidade. Você acha que o pulmão de um paciente, como foi comigo, graças a Deus não fui entubada, mas um paciente em broncoespasmo, que o pulmão dele tá assim, ó, você acha que esse pulmão vai aguentar expandir e exalar? Então eu lembro que os dias que eu fiquei bem ruim, esses 14 dias mais ou menos, eu ficava sentada e falava, eu preciso conseguir exalar o ar, porque eu sentia que o ar conseguia entrar no meu peito, então eu puxava, fazia uma inspiração completa, mas na hora de eu exalar, nossa, eu exalava assim, então eu puxava, eu fazia e já puxava de novo, e saía muito pouco, então era como se o ar estivesse prendendo no meu tórax. O que acontece? Quando o paciente ele tá em broncoespasmo, o pulmão dele tá tão assim, ó, contraindo, que é aquele barulho do gatinho, do sibilo, daquele broncoespasmo, que o ar não consegue sair, que é o que acontece com o DPOC. Agora vamos pensar, se eu tivesse entubada, você estivesse me atendendo, você vai lá, coloca uma pressão no parâmetro ventilatório, coloca um tempo inspiratório, ou ajusta um fluxo, ou ajusta um volume. Será que o meu pulmão conseguiria com facilidade receber os parâmetros que você está me dando com esse broncoespasmo? Será que na hora que você mandasse o ar, uma pressão inspiratória, então a pressão, a porrada durante a inspiração,
será que ia ser boa essa pressão, sendo que meu pulmão tá assim, ó, hiperreativo? Então ia adiantar se você decorasse que a pressão inspiratória, sei lá, tem que colocar um valor de 12 centímetros de água, daí você vai lá, coloca, meu pulmão não tá funcionando direito, e você fica sem saber que número você tem que colocar. Por quê? Você não nota como tá o pulmão do paciente. Então, o parâmetro, se o parâmetro ventilatório é esse conjunto de botões que precisam fazer o paciente respirar, você precisa colocar esse conjunto de parâmetros e ver se o paciente vai reagir àquele conjunto de parâmetros. Então, assim, não sei se você já teve uma crise de broncoespasmo, espero que não, porque é horrível. Mas é difícil de você exalar o ar. Eu fiquei pensando, imagina se eu tivesse entubada, meu gráfico ia estar horrível. Quem estivesse cuidando de mim ia ter muito esforço para ajustar os parâmetros ventilatórios. Até que meu pulmão, de fato, né, meus brônquios dilatassem e conseguissem respirar novamente. Então, não fica preso no parâmetro, no número, inicialmente, tá? Falando nos seus primeiros passos. Entenda o que aquele parâmetro significa. Porque o que tem de erro mais comum? Eu vou falar o mais clássico, assim, que se não aconteceu com você, vai acontecer. O paciente começa a desaturar, então o monitor começa a apitar com a saturação caindo. Esse paciente começa a ficar entubado, cansado, começa todo mundo a te chamar, físio, vem aqui, vem ver o que está acontecendo. O ventilador começa a apitar, e daí esse paciente desaturando, te pedindo uma coisa no ventilador mecânico, você vai lá e aperta outro botão. Então, ao invés de você ajustar o oxigênio desse paciente porque ele está desaturando, você vai lá e mexe, sei lá, no tempo inspiratório, se ele tiver em pressão controlada. Você mexe na pressão suporte, se ele tiver em espontâneo. Você mexe no volume corrente, porque é a mesma analogia que eu fiz da água e da comida. Eu tô te pedindo água e você tá me dando outra coisa. E daí o paciente piora, o físio fica desesperado nos primeiros plantões e acha que nunca vai dominar a parada. Mas é porque você não tá entendendo o que tá acontecendo com o seu paciente. O parâmetro ventilatório, ele vai ser sempre sensível. O que significa ele ser sensível? Ele é um ajuste que na hora vai te dar resposta. Então, acabei de ajustar um botão. Na hora você vai ter a resposta se esse botão tá certo ou não. Você não vai ter que esperar 2 plantões, é na hora. Por quê? Você tá mexendo num botão que faz o seu paciente respirar. Então, eu vou dar um exemplo que a gente escuta bastante dentro da fisioterapia hospitalar, dentro da UTI. Físio, o paciente tem um pulmão duro. Você já escutou? Conta pra mim aqui nos comentários. Você já ouviu em algum momento da sua vida a expressão de que o paciente tem um pulmão duro? Sei lá, um professor falando, um fisioterapeuta da área, ou nos seus plantões. Me conta aqui, você já escutou? Físio, o paciente tem um pulmão duro. Alguém, outro físio, ou médico falando, nossa, esse paciente tem um pulmão meio duro, né? Conta aqui pra mim se você já escutou isso alguma vez na vida, ou até algum vídeo de YouTube. O paciente tem um pulmão duro, né? O paciente com fibrose tem um pulmão duro. O paciente DPOC tem um pulmão duro. Beleza, pulmão duro. O que será que significa um pulmão duro? Olha, já escutei a Samantha falando. É bem comunzaço a gente escutar isso no nosso dia a dia. Nossa, mas o paciente tem um pulmão duro. Alguém saberia me explicar o que é um pulmão duro? Né? Porque o pulmão da gente, a gente não tá olhando lá dentro. Quando a gente fala que o nosso paciente tem um pulmão duro, a gente tá falando que... Pensa, o que é duro? Vamos pensar assim, no pé da letra. Duro é uma coisa tão rígida, que você, sei lá, você pode tentar quebrar o negócio não quebra. Sei lá, esses dias eu peguei um pão que o negócio tava tão duro que eu até brinquei, joguei o saco do pão no chão, o pão nem estourou, de tão duro que ele tava. Quando a gente fala que o nosso paciente tem um pulmão duro, pensa, o pulmão dele tá travado, você dá um montão de parâmetro ventilatório para ele expandir e ele não expande, ele tá duro mesmo. Então ele não consegue expandir. Então você tem que ficar lá batendo no parâmetro ventilatório para esse pulmão expandir. Esse paciente é pouco complacente.
E daí você escuta que o paciente com tal doença, paciente com fibrose pulmonar, por exemplo, ele é pouco complacente. Daí você fala, misericórdia, do tal doença é pouco complacência, não tô entendendo nada. Ainda me falam que o paciente tem um pulmão duro. Vamos pensar. Se a complacência, essa capacidade do nosso pulmão expandir, eu tô te falando que ele tem pouca complacência, ele é duro, significa que ele tenta expandir, mas ele não consegue. E aí você acha que vai ser mais fácil ou difícil de ajustar os parâmetros ventilatórios desse paciente? Aí é horrível de ajustar os parâmetros. Por quê? Você vai lá, dá parâmetro ventilatório, tenta fazer ele expandir e ele não reage. Ele não reage, e daí vira um caos. Mas, poxa, o livro sempre falou que esse botão ia de tanto a tanto. A Tamires me falou no Simplificando que o botão ia de tanto a tanto. Mas esse paciente está com problema de complacência. Então, se você escuta o termo isolado, seco, complacência, cara, você se desespera, porque o nosso cérebro não tem esse raciocínio para nos dar a resposta. Agora, quando você para e pensa, né, que é o que eu ensino muito para os alunos, pensa o que o termo tá te falando, né? O termo, ele tá ali para te dar a resposta. Opa, complacência é a capacidade dele expandir. Tá com uma difícil complacência, então tá difícil dele expandir. Logo, se ele tá duro, pensa, uma coisa dura não expande, não dilata, não faz nada. Então, eu entendo que os parâmetros ventilatórios é desse jeito. E daí eu vou dar um exemplo de um parâmetro ventilatório, como por exemplo, pressão inspiratória. Eu recebo muito assim, Tamires, recebi esse paciente aqui, ou no meu estágio tem X paciente. Qual parâmetro eu coloco para ele? Eu acho até engraçado, né? Vamos pensar, o que é a pressão inspiratória? Eu aposto que ninguém conseguiria falar assim de forma clara, sem, sei lá, como se estivesse contando algo. Vamos pensar o que a palavra nos diz, né? Sem ser gênio. Pressão, uma pressão a algo, pode ser uma pressão de tudo, uma pressão que eu tô apertando um parafuso, pode ser, sei lá, a pressão na artéria, a pressão arterial, que a gente mede a nossa pressão. Sei lá, pode ser uma pressão na minha cabeça. Pressão é o ato ali de comprimir, de empurrar, né? De pressionar algo. Seja mão com mão. Enfim, pressão, só a palavra pressão. Pressão inspiratória. Opa, o ato de inspirar. Então, eu tô tô empurrando algo, olha que interessante. Eu tô empurrando algo numa inspiração. Por isso o nome pressão inspiratória. Se eu tô empurrando algo durante a inspiração, o que é esse algo? É o volume. Eu tô empurrando o ar durante uma inspiração para ele entrar no pulmão do paciente. Porque eu sei que apenas pressão é o ato de pressionar, de empurrar algo, e inspiratório é o ato de inspirar. Então, se eu sei essas duas palavras de forma isolada, eu sei que pressão inspiratória, eu estou empurrando algo, no caso o ar, para dentro do pulmão do paciente. E eu falo para os alunos que é como se fosse a porrada que você está dando no tórax. Então, você está dando uma pressão, pressionando, esperando que ele expanda. Como se eu fizesse isso, eu expandisse. Isso é a pressão inspiratória. E aí, se a gente está falando de um paciente com pulmão duro, vamos pensar, um paciente com pulmão duro, pouco complacente, você acha que você vai ter que dar mais pressão inspiratória, vamos pensar junto, ou menos pressão para esse paciente? Isso que a gente nem tá falando de números ainda, a gente tá falando só do ato ali de pensar. Conta aqui para mim nos comentários, você acha que a gente daria mais pressão, com essa definição que eu dei, pulmão duro, ou menos pressão? Conta aqui, vou deixar segundinhos para você mandar. Boa noite para quem tá chegando, Elaine, aluno do Simplificando, pessoal firme e forte. Vamos lá, contem para mim aqui nos comentários, paciente com pulmão duro, pulmão pouco complacente, a gente teria que dar, pensando na analogia, mais pressão inspiratória ou menos pressão? Pensando que a pressão inspiratória é essa porrada, né? A gente tá empurrando a pressão para dentro do pulmão. Aí já mataram a charada, mais pressão.
Então pode ser que você esteja de frente para esse paciente, você coloque uma pressão, você viu que aquela pressão não foi o suficiente para ele respirar bem daquele jeito, e você precisa dar uma ajuda maior para o ar entrar, para o ar complacência, né? Para o ar poder expandir e entrar. Porque assim, vamos pensar assim, ó, vou falar um número. Você me deu 12 de pressão. Eu aqui, Tamires, com meu tórax duro, certo? Daí eu expandi, coloquei uma pressão. Ele não entrou ainda. Dei 12, eu fiz isso aqui, ó. Com 12. Só isso aqui, ó. Deixa eu até tirar o cabelo pra ficar mais fácil de visualizar. Então, vamos lá. Você me deu 12 de pressão respiratória, falando um número aleatório, que normalmente a gente usa. 12, eu fiz isso aqui, ó. Pouquinho. Você viu que o meu tórax expandiu bem pouquinho. E daí você coloca 14 ou 15. E eu vou fazer... E solto. Daí você vai visualizar que o meu tórax está expandindo mais e vai confirmar isso no gráfico do ventilador mecânico. Mas, Tamires, se o paciente está com problema de complacência, e se eu der a pressão errada, acho que foi até a Roseli que falou, como eu vou ter certeza que eu não estou dando a pressão errada? A gente tem de novo um parâmetro ventilatório que vai nos responder isso, que é o chamado pressão de pico. Olha que legal! Você provavelmente já viu esse termo anteriormente, pressão de pico. Então, o que é a pressão de pico? É a pressão máxima que o tórax pode aguentar durante o ciclo respiratório para que o pulmão não se machuque, o pulmão não se lesione. Então, você vai dar a pressão para eu ir expandindo mais, verificando se eu não estou passando do que eu preciso. E olha que legal como daí os parâmetros começam a fazer mais sentido. Então, sei lá, um exemplo de pressão de pico. A gente sabe que o máximo de pressão de pico, lá no alto pico, é 40. Para que o pulmão não estoure, não faça um barotrauma ou não se machuque. Então, você sabe que você pode fazer a minha complacência desde que eu não chegue ao máximo que machuque o pulmão do paciente. E aí, a gente vai ter outros parâmetros que também protegem o pulmão do paciente, que é a chamada ventilação protetora. Então, o que é a ventilação protetora de parâmetros ventilatórios? É um conjuntão de parâmetros, que você já sabe que parâmetros é um conjunto de coisas, de botões, de condições que fazem o seu paciente respirar protetora, que vão proteger o pulmão dele. E aí faz mais sentido quando a gente começa ver esses termos. E aí começa a fazer sentido quando você escutar drive pressure, ou sei lá, rise time. E aí esses parâmetros vão falar, opa, eu sei porque esse parâmetro significa isso. Então, se meu paciente está com o pulmão duro, tudo bem você dar um pouco mais de pressão para ele, ó. Vamos pensar, tô com 12 de pressão, faço isso. Daí você me dá 15 de pressão, eu vou fazer... Isso, você olhou a pressão de pico, tá tudo bem. Olhou outros parâmetros, que daí eu não vou entrar, também tá tudo bem, tá protegendo o pulmão do paciente, você vai conseguir acertar o parâmetro ventilatório. Independente se for um paciente idoso, um paciente muito grave, um paciente em desmame, porque você sabe o que aquele parâmetro tá respondendo no pulmão. E aí quando o paciente passa mal, ou numa intercorrência, ou em algum momento você não se desespera. Então você corre, consegue raciocinar o que você vai fazer. Então por isso que entender ventilação mecânica, ele é um divisor de águas importante para você conseguir trabalhar no hospital, independente da sua idade. Então quando a gente vê uma vaga hospitalar em qualquer cidade, ela não discrimina, como por exemplo em outras áreas, né? Profissionais de 20 a 40 anos que saibam blá blá blá. Quando a gente fala em hospital, de maneira geral, seja para medicina, seja para enfermagem, técnico de enfermagem, físio, essas oportunidades elas não são descritas por idade. Então minha mãe começou a trabalhar na UTI com 50 anos, eu falo isso assim, com muita tranquilidade. Hoje ela tá, sei lá, 56, 55, até esqueci. Mas assim, ela começou mais velha na UTI, teve, claro, suas dificuldades, talvez... por aquele momento, como eu tive as minhas por ter entrado mais nova, mas ela manda super bem. Inclusive, ela entende ventilação mecânica sendo enfermeira,
porque ela sabe que não é ela que vai corrigir o parâmetro, mas ela não queria chegar no físio e simplesmente falar: físio, o paciente está passando mal. Então ela ficava muito constrangida e até se sentia uma profissional ruim, menos qualificada, porque ela chegava no físio assim com uma informação muito crua, no sentido: físio, o paciente está passando mal, vai lá corrigir. Hoje não. Físio, eu dei uma olhada no gráfico, ó, o paciente está com problema disso aqui, você consegue dar uma olhadinha? Ou ó, já até, sei lá, vi que não era o paciente está desaturando, o ventilador está pitando, eu vi já que o oxímetro tá tudo bem, que ele tá tanto de FI, você pode dar uma olhadinha? E a partir dessa postura dela, mesmo sendo enfermeira, pela preocupação de dominar a ventilação mecânica, o respeito que ela foi tendo pela equipe foi muito grande. Por quê? Ela conseguiu ter mais proximidade com o físio, então não tem aquelas trilhões de brigas que a gente está acostumando a ter, né? Então existe esses atritos dentro da UTI. Ela consegue ter um respeito pela equipe médica, porque sabe que ela tem noção do que está acontecendo com o paciente, e o físio trabalha em conjunto. Então o físio sabe que quando ela chama e ela fala o que está acontecendo, não é que ela está mandando o físio arrumar aquilo, é que ela entendeu se a parada é muito grave ou não. Porque o ventilador, ele vai apitar se algo acontecer, mas às vezes é uma coisa muito aguda, que precisa ser na hora. E sei lá, às vezes você tá atendendo o paciente do lado. Ou ainda pior, você tá atendendo o paciente do lado, começam a te chamar, você sai correndo, deixa o paciente lá, acha que é algo muito grave, e é uma coisa tipo, pô, o oxímetro não tava direito no dedo do paciente. Ou alguém mexeu e desconectou um cabo do ventilador, que era só ir lá e conectar de novo. Então, assim, a postura dela, depois que ela decidiu entender ventilação mecânica, mesmo entendendo que não seria ela que corrigiria os parâmetros por conta do Corém, mudou muitas possibilidades. Então hoje ela coordena uma UTI, hoje, isso que ela tem pouco tempo de casa, né, vamos pensar assim, de área, ela trabalhava em outra área, ela não era enfermeira. Então assim, ela ganhou muito mais respeito, muito mais oportunidade, independente da idade dela, e muito mais consideração com o próprio fisioterapeuta. Claro, não conta muito, né, porque como é mãe, eu falei, ó, você vai aprender ventilação por bem ou por mal, porque ela ficava me mandando foto. Já aconteceu de estar num PS que não tinha fisioterapeuta, ela me ligar no vídeo. Eu lembro que eu tava no ônibus, nem dirigia ainda. O paciente passando mal, ela ligando no vídeo, ó, ninguém sabe o que fazer. Nossa, foi desesperador. Acho que foi a pior coisa que já me aconteceu. Por quê? Ela me ligou, eu tava no ônibus, atrás do motorista ainda pra ajudar, que era um barulhão, o ônibus. E ela falou assim, posso te ligar no vídeo? É urgente. Eu falei, caraca. Daí ela me ligou, eu falei, por que você tá me ligando no vídeo? Ela, não vou mostrar o paciente. O médico falou, pede ajuda dela. Porque ninguém sabia ajustar o parâmetro. O paciente tinha piorado muito, tinha sido entubado e tava um caos. Daí eu tentei manter a calma e através do vídeo, ó, testa isso aqui. Testa aquilo ali. Já conectou tal botão, vê atrás do fluxo se tá certo, vê se tal coisa não tá pitando. Eu sei que foi até, hoje eu dou risada, né, mas foi desesperador, porque um ficou segurando o celular dela, sem mostrar o paciente, tá, gente, isso com muita ética, sem mostrar o paciente, um ficou segurando o celular, a outra técnica ficou ajustando as paradas atrás do ventilador, a amiga dela filmando o gráfico do ventilador para eu tentar ajustar, porque não tinha físio no PS. Hoje, graças a Deus, depois de tanto que elas reclamaram lá com a chefia e com todos os lugares, olha que legal, contrataram físio no PS que ela tá, de tanto que elas tomaram visão de que o fisioterapeuta é protagonista na ventilação mecânica, porque o paciente podia ter ido a óbito. Então eles conseguiram conectar lá rapidão o ventilador meia boca, vamos combinar, né? E daí o paciente foi transferido para uma UTI, para outro hospital. Mas foi desesperador. Então, assim, depois que ela viveu isso, ela falou, eu nunca mais quero viver isso. Então, ela aprendeu ventilação mecânica, brigou com a chefia para contratar físio, enfim. O que eu quero te mostrar é que ninguém nasce sabendo o parâmetro, mas tem como você seguir esse caminho, desde que não seja muito dolorido para você e desde que você também não perca a oportunidade pela falta de conhecimento na ventilação mecânica. Então a pandemia veio mostrar que o ventilador mecânico é assim, já passou da hora da gente dominar como fisioterapeuta o assunto. Porque quem dominava sofreu, deu muito plantão, foi dolorido. E teve que ajudar o amigo que não sabia.
Foi assim, inclusive, que surgiu esse projeto do Simplificando, foi durante a pandemia, pela necessidade dos profissionais dessa ajuda. Então falava, eu preciso ajudar, porque o que eu tenho não pode ficar só para mim, na minha cachola. Eu sozinha eu posso atender 10 pacientes, mas se mais pessoas próximas entenderem, eu com hoje, sei lá, hoje são 60 e poucos alunos. Se cada um atender 10 por dia, é como se a gente estivesse junto atendendo 600 pacientes. Olha que legal. Por dia, falando por dia. Então, o que eu quero te mostrar é isso. Parâmetro só vai fazer sentido na sua cabeça quando você entender o que ele significa. Não tenha medo dos termos da fisioterapia hospitalar. Para e pensa mesmo assim sozinho. Pressão inspiratória. Calma, o que é pressão? Pressão é isso. Inspiração. Bom, eu estou inspirando. Pressão suporte, certo? Que é outro parâmetro ventilatório. Opa, se eu sei que a pressão é algo empurrando, estou falando do pulmão, é a pressão no pulmão. Suporte, que alguém, mesmo que você não saiba ainda muita coisa, alguém tá dando um suporte pro paciente. Opa, esse alguém sou eu, esse alguém é o ventilador. Então, pressão, suporte. A pressão que a gente dá num suporte quando o paciente precisa. Quando o paciente precisa? Na modalidade espontânea, que ele tá mais sozinho na parada. Então, assim, entender isso vai te clarear, o medo vai embora e tá tudo bem. E se você é estudante, melhor ainda se você já tá entendendo isso, porque daí você consegue fazer o seu estágio valer a pena e não perder mais tempo. Então é isso. Ó, Elaine, várias mensagens lindas, agora eu consegui ver. A Elaine é extremamente dedicada, é aluna do Simplificando, tinha dificuldade em ventilação mecânica, mas assim, ajudou milhares de pacientes na pandemia. Né, Elaine, assim, ajudou muito. Eu imagino quantos pacientes conseguiram ter a melhora através aí da dedicação, né? Eu acho que essa dedicação, e gente, esquece que fisioterapia no hospital é fisioterapia por amor. O que o paciente ele não precisa é seu amor. Desculpa falar isso, é meio doído. Mas amor por amor, o paciente já tem na casa dele, com os amigos dele, com a família dele. Se ele tá na UTI, ele precisa do seu conhecimento. Claro que gentileza e amor fazem parte do pacotão, você não vai tratar mal o paciente, mas o paciente precisa que você resolva o problema dele. E resolver o problema dele é ajudar ele a como respirar corretamente, porque ele sozinho ele não tá conseguindo respirar. Combinado? Deixa eu ver se eu esqueci alguma dúvida. Gente, então só lembrando que esse é um aquecimento, tá bom? Então esse é o aquecimento para o nosso evento. Como que funciona? A partir da semana que vem a gente vai ter as lives todos os dias, é aquecimento mesmo. Igual quando você tá num projeto da academia que você fala, não, vou pra academia só essa semana, mas eu vou todo dia. É um aquecimento. Então a gente vai ter esses encontros a partir de segunda-feira, às 7 horas diretão, de segunda a sexta. E o evento começa dia 11. O evento são 3 aulas, são aulas gravadas para que você assista com tranquilidade, aulas planejadas na semana fisioterapeuta de UTI, para que você consiga fazer esse mapa. Opa, eu tô aqui, eu preciso ir até aqui. Então é um mapa guiado, porque informação por informação solta, ela mais nos prejudica do que nos ajuda, certo? Então assim, eu tentei tudo que eu sei e todo esse conhecimento prático trilhar para que faça sentido. Eu saber disso, eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário, eu chorava nas provas da faculdade e falava nunca que eu vou dar certo, porque eu não entendo gasometria e tá tudo bem, o importante é a gente reagir a isso. Então é isso, nos vemos, deixa eu ver, vi uma perguntinha aqui, deixa eu ver para eu não esquecer. A Eliane, comecei a trabalhar agora e morro de medo do ventilador mecânico. Eliane, se você já começou a trabalhar, mulher do céu, é ótimo. Olha que legal, gente, a resposta da Eliane. Ela, ainda sem dominar a ventilação mecânica, do jeito que ela me mandou a pergunta, eu não conheço, ela já trabalha no hospital. E tá tudo bem, o importante é você correr atrás para não machucar o paciente, porque o paciente, coitado, não tem culpa. Mas veja como hoje isso não é um impeditivo para você trabalhar na área. Você só não pode ficar lá trabalhando um tempão sem entender a parada. Então, gente, se dedica, vale a pena.
Entender ventilação mecânica assim, é um divisor de águas que vai te dar tranquilidade na profissão, vai te dar tranquilidade para guiar os próximos caminhos. E se você está se perguntando, se você é de outra área, sei lá, Tamires, mas eu atendo ortopedia, eu comecei uma pós em neuro, meu maior foco de pacientes é de postura, pilates, tá tudo bem. Eu tenho a Laura, eu tenho outros alunos que também atuavam, acho que até a Elaine, né, Elaine? A Elaine é da ortopedia, mas por conta de tudo que aconteceu na pandemia, precisou de uma vaga, relembrou um sentimento maravilhoso que já tinha dentro da área e hoje estão trilhando caminhos ótimos, assim, felizes, acordando felizes, sabendo que tá indo dar um plantão, assim, então bora lá. Sentiu o coração, ó, a Sheila falou, coração bateu mais forte para fisioterapia hospitalar, segue o sentimento, porque dá certo desde que a gente guie. Então, a semana fisioterapeuta de UTI, ela é esse caminho. Eu não vou te dar nessa semana conhecimentos isolados, porque isso vai mais te prejudicar do que te ajudar. Eu vou te mostrar essa rota, ó, não tem como você entender ventilação se você não sabe avaliar. Mas não é no sentido de julgamento, no sentido de vamos avaliar junto. Então você avalia, entende coisas do ventilador como gráficos e aí você chega na aula 3, que é a rota. Mas Tamires, uma dica que eu te dou, como o evento é gravado, a gente já faz gravado justamente para que você consiga estudar, porque hoje a gente tem uma vida corrida, né? Não é todo mundo que consegue no ao vivo. Tem gente que me mandou mensagem que estava entrando em aula agora ou no plantão. Então, a ideia do evento gravado é você conseguir ter tempo para assistir com qualidade. Vai adiantar se você parar na aula 2? Não. O mapa, o caminho vai estar quebrado no meio. É como se eu estivesse tentando chegar, eu estou em São Paulo, vou para o Guarujá amanhã. Como se eu parasse no meio do caminho em São Bernardo. Eu não cheguei onde eu queria no final. Então, se dedica. Vai ser uma semana do dia 11 ao dia 7, especial. Tão especial essa semana que eu vou casar no dia 16. Os alunos ficam me zoando, acho que o Pablo tá aqui, fica sempre mandando. Eu vou casar no dia 16, no sábado. O evento começa na segunda, porque eu não abri mão do evento, do que já estava programado, pra gente ter esse encontro, pra eu te ajudar de fato nessa jornada. Combinado? Passei aqui hoje, falei pra caramba, né? Obrigado pela sua presença. Se você sentiu que ainda assim tem uma dúvida agora, que me surgiu agora na cabeça e que tá me travando, me manda aqui no direct, eu vou te ajudar com muito carinho, muito prazer, mas se dedica que vale a pena. Então, semana que vem, só lembrando, aquecimento. Dia 11 começa a nossa jornada. Seríssimo, Patrícia, seríssimo. Ó, eu vou estar fazendo a live de encerramento com vocês no domingo, dia 17, depois de ter tirado o vestido de noiva. Loucuras que a gente faz na vida, mas é porque eu tenho uma expectativa muito grande do evento e me dedico aí bastante para entregar o máximo que eu possa. Ó, o Pablo fica me zoando aí. Combinado? Então é isso. Um beijo. Nos vemos no próximo aquecimento. Se você ainda não se inscreveu, chegou aqui agora de paraquedas, é simples. Clica no link da bio, que o evento é gratuito, free. Vai lá, clica, que vai ser maravilhoso. Um beijo e até mais. Ó, joga o buquê. Gente, eu nem vou jogar o buquê, ó, o Pablo aqui. Eu já decidi que nem isso eu vou, porque eu acho isso muito conservadorismo. Eu nem vou jogar. Quem quiser casar, que case. Chega disso de jogar o buquê e a mulherada ficar desesperada. Tô contra o conservadorismo. Não vou jogar não, Pablo. Um beijo. Se você não se inscreveu, clica no link da bio. E se você já se inscreveu, pega esse link e viraliza aí pros seus amigos para ajudar eles. Um beijo, gente. Até mais.